desnoite. Peraí. Cheio de nó esse. Não perdoo, brincadeira. É que eu vou participar de outros projetos aí que a vida me proporcionou, né? E aí, às vezes, eu acabo fazendo uma coisa não muito bem feita e eu não gosto disso, né? Se eu tô aqui com vocês, eu gosto de fazer bem feito, eu gosto de fazer o meu melhor aqui com vocês, tá? E devido a esse novo projeto que eu vou iniciar, vai me causar uma demanda muito grande de horário, tá? Então, aí, como que fala aí, eu não vou fazer muito bem aqui com vocês, então eu prefiro fazer uma coisa muito bem feita, tá? Então não é nada com vocês, né? Ai, o Chaves não gostou da turma, ai, o Chaves não gostou do cursinho, não é nada, 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 nada a ver com isso, tá? Eu acho que eu gosto muito, né? Eu não sei, comigo é sempre sexta-feira última aula, segunda-feira depois do almoço, né? Esses sempre foram meus horários. Eu não sei o que acontece, mas sempre foram os horários. E pela minha, né, sempre dei aula de sexta-feira as últimas aulas, então para mim, e a turma tá aqui ainda, sabe? As últimas aulas mesmo, é um índice que eu considero um índice alto, eu não sei, né? O tanto de aluno que está tendo nas outras aulas, eu acho que o Rafael pode dizer isso para mim. Eu não sei se tá abaixo a procura em relação aos outros dias da semana, se tá alta, se é isso mesmo, eu não sei. Mas é um índice bom de alunos, então não é nada contra vocês, ou tá? Não é nada desse tipo, não, ok? É um projeto pessoal meu que às vezes não vou acabar tendo tempo para assumir um compromisso, mas saibam que podem contar comigo. Vocês têm meu celular, vocês têm meu Instagram. Chaves, ajuda a gente em tal coisa. Eu ajudo sem problema nenhum, sempre ajudei, né? Tem aluno meu que já parou de ser meu aluno de cursinho, que está nos outros anos, foi para outro cursinho, não é mais meu aluno. E eu continuo respondendo, se mandar eu continuo mandando, tá? Eu acho que se aluno quer estudar, eu tô para ensinar, tá? Mas no momento, por hora, a gente decidir com dor no coração isso, tá? Mas enquanto não, vamos aprender, né? Vamos ir aí estudando. Gente, hoje a gente vai entrar aí num assunto extremamente importante, tá? Que é o assunto de ligações químicas, ok? Vamos lembrar, em ligações químicas, nós temos 3 tipos de ligações químicas. Quais? Opa! Alguém lembra aí quais são as ligações químicas que a gente tem? Os 3 tipos, os 3 principais tipos de ligação química. Nós temos lá, vamos lembrar, iônica. A iônica envolve o quê? Íons. A gente vai ver como funciona. Nós temos lá a covalente, ok? E a metálica. A gente vai estudar essas 3 ligações, tá? Então a gente vai ver como essas 3 ligações acontecem, como a gente formula essas ligações, que vai ser muito importante para nós lá na frente, tá? Então, por exemplo, quando a Faber chega para vocês e faz isso daqui, eu tenho lá um CH2, por exemplo, tendo uma dupla com CH2. Mas que cargas d'água é essa dupla aqui? A gente está falando, gente, de uma ligação covalente, tá? Que a gente vai estudar hoje, né? Aquela tripla assim, né? Como que isso acontece? Quando a gente tem lá o sal de cozinha. O que é o sal de cozinha? NaCl, por exemplo, né? A gente vai ver que ligação é feita essa daqui. Se eu tenho lá uma placa metálica, que tipo de ligação é essa? Quais são as propriedades por trás dessa placa metálica? Tá? Então, isso que a gente vai estudar na aula de hoje, né? Na aula de hoje, nas próximas aulas aí, ok? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem está aí comigo? Quem quer participar? Fala aí comigo. Por que vocês estão fazendo cursinho? Alguém me responde aí. Sincerão, né? A hashtag sincerão aí. Alguém que queira conversar comigo. Por que vocês estão fazendo cursinho? Alguém aí se arrisca a dizer por quê? Para fazer vestibular. Beleza. Ô Isa, por que você quer fazer vestibular? Qual é o intuito de você fazer um vestibular?
né? Diandra aí também, vestibulares. Mas qual é o intuito para você fazer vestibular? Beleza, a Isa falou para entrar na faculdade, passar na faculdade. Para que vocês querem passar na faculdade? Qual é o objetivo de vocês querem passar na faculdade? Ou por quê? Ah, eu não sei ainda. Você me pegou. Só estou fazendo, né? Mas por que vocês querem fazer faculdade? Qual o objetivo de vocês fazerem faculdade? Quero poder me qualificar e trabalhar com o que eu quero. Beleza? Você quer trabalhar, você quer ganhar um bom salário. Qual é o objetivo de você ganhar um bom salário? O que você quer ter na sua vida que um bom salário vai te trazer? Para ter formação, realizar o que eu gosto, beleza. Mas um bom salário, uma boa formação, um bom emprego vai te trazer o que na vida? Que é o que todo mundo busca. O que isso vai trazer para você? Estabilidade. Todo mundo procura o quê, gente? Estabilidade. Né? Então a gente faz todo esse rolê para buscar estabilidade. Seja estabilidade financeira, seja estabilidade emocional, e aí os N motivos. E o átomo não vai ser diferente. O átomo ele vai buscar o quê? Estabilidade, é o que você procura. O átomo também vai procurar estabilidade. Porém, para o átomo é muito mais fácil. Né? Por que o átomo é muito mais fácil? Ele não precisa fazer cursinho, ele não precisa escutar o Chaves falando em plena sexta-feira, 9 horas da noite, ele não precisa disso. Tá? O que o átomo precisa para encontrar estabilidade? Regra do octeto. O átomo procura a regra do octeto. Então, o átomo vai ser estável quando a regra do octeto tiver chuchu beleza. Mas, Chaves, quando que a regra do octeto tá chuchu beleza? Quando um átomo, ó, ele vai ter 8 elétrons na camada de valência. Quando o átomo tiver 8 elétrons na camada de valência, ele está estável. Pergunto para vocês, o que é a camada de valência, gente? Eu tenho um átomo lá, ó. Eu tenho um núcleo aqui, ok? Eu tenho um núcleo. Eu tenho lá um átomo, eu tenho as camadas deste átomo, a camada K, camada L, camada M e assim por diante. A última camada, opa, esse átomo aqui ele vai até a camada M. É o que a gente chama de camada do quê? De valência. Ou seja, é a nossa camada mais externa do átomo. Então, aqui eu tenho o núcleo. Qual é a camada mais externa desse átomo? É a camada de valência. E nessa camada de valência, eu quero ter quantos elétrons? 8. 1, 2, 3, blá, 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 e assim por diante. Só que a gente viu, quando a gente faz lá o diagrama de Linus Pauling, que a gente estudou, 1s2, 2s2, blá, 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 e assim por diante, existem átomos que no seu estado neutro, no seu estado normal, ele possui mais ou menos 8 elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, quando eu pego a família 1A, lembra lá a família 1A, o último elétron da camada de valência é quanto? 1. Então, ele tem 1 elétron na camada de valência. Ele quer ficar com aquele 1 elétron na camada de valência? Não, ele não quer ficar com aquilo. Ele quer mandar embora. Então, por exemplo, aqui, né? Vamos pegar aqui, deixa eu apagar aqui. Então, por exemplo, aqui... Esse átomo aqui tem 1 elétron na minha camadinha de valência aqui, na camada M. Ele não quer ficar com 1 elétron na camada de valência, porque a camada L já tem 8 elétrons. Então, vamos lá, vamos pensar. Eu estou com esse 1 elétron aqui. Eu quero ficar com esse 1 elétron? Não, eu não quero. Eu vou fazer o quê? Mandar para outro. Vai mandar para outro, vai falar assim, ó, você quer esse meu elétron na camada? Quero. Então, show. Então, ligação química nada mais é que o quê? A busca da estabilidade. E quem vai permanecer nessa estabilidade? Regra do octeto. Oxa, animei demais. A regra do octeto. Ela que vai dizer para mim se um átomo vai estar estável ou não. Então, esse átomo ele quer ficar com 8 elétrons na camada de valência.
Ou para a camada K, daí você vai falar assim, Chaves, a K só cabe 2 elétrons, né? Então ela vai ficar com 2. Ou seja, a camada K com 2 elétrons ou as outras camadas com 8 elétrons na camada de valência. Essa daí é a nossa regrinha do octeto. Dúvida até aí? Tranquilo? Então, esses átomos, eles vão se misturar, eles vão se rearranjar de 3 formas, que é a que a gente viu. Ligação iônica, ligação covalente ou ligação metálica. Aqui nas notas de aula a gente tem como fala? Uma parte mais teórica para vocês verem tudo mais, beleza? Então aqui, ó, a primeira ligaçãozinha que a gente tem, ligação iônica, ela pode ser chamada iônica, eletrovalente ou heteropolar, ok? Então, gente, a ligação iônica, ela vai receber ou perder elétrons, ok? Lembra lá, qual é a energia associada, gente, com o ganho de elétron? Fala para mim. Qual é a energia associada com o ganho de elétron? Que a gente viu lá nas propriedades periódicas e aperiódicas lá, ó. Eu estou falando de ganho de elétron. Qual é a propriedade que está relacionada com o ganho de elétrons? Ah, é o raio atômico, é a afinidade eletrônica, é energia de ionização. Quem está associado com o ganho de elétrons? O potencial de ionização, perfeito. Potencial, vamos lembrando lá, de ionização. Aí eu pergunto, quem ganha elétrons, ele é um cátion ou ele vira um ânion? Eu ganho elétrons. Opa, eu estou ganhando elétrons. Ele vai ser um cátion ou ele vai ser um ânion? Eu acho que alguém me respondeu aí. Vira um cátion, eu estou ganhando elétrons. Opa, quero ganhar elétrons. Eu vou virar um cátion ou um ânion? Eu vou virar um ânion, certo? Me falaram aí, ó. E o ânion, ele possui cargas o quê, gente? Opa, ânion é negativo, ó, já. Os ânions possuem cargas negativas. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, um elemento X, 2+, né? Um átomo genérico aqui. Oxe, é um 2-. Hoje eu tô... X2-. Opa, isso daqui é um ânion. Ou seja, ele tem a tendência de ganhar 2 elétrons. O contrário também é verdade. Como assim? Eu preciso, se alguém vai ganhar elétrons, alguém tem que o quê? Perder elétrons, né? Quem que está associado com a perda de elétrons? A potencial de ionização. Quem lembra lá? Quem está associado com a perda de elétrons? Qual energia está associada? Alguém? Caiu aqui. Eletropositividade? Não. Vamos lá, vocês vão pesquisando aí. Eu vou deixar com vocês essa, hein? Para vocês esforçar a lembrar. Isso daqui, quem perde elétron, consequentemente, vira um cátion. E ele tem uma carga positiva. Então, a gente tem aqui um Y, 2+, por exemplo. Então, ele vai receber 2 elétrons, ok? Isso aí é só uma pergunta. Ó, quando a gente ganha elétron, lá nas propriedades periódicas, a gente tem o potencial de ionização associado a ele, né? Então, vou ganhar um elétron, opa, vai ter uma energia, que é a energia de ionização, o potencial de ionização. Quando eu perco elétrons, eu tenho uma perda de elétrons, ou seja, eu estou tirando elétrons dali, qual energia é associada? Ou qual propriedade está associada a essa energia? Tá? Essa é a pergunta. Então, observam, deixar com vocês aí. Então, observam que na ligação iônica, eu preciso ter um cátion, olha só, e eu preciso ter um ânion. Ou seja,
na ligação iônica, alguém vai ganhar elétrons e alguém vai perder elétrons, tá? Então, ou seja, por exemplo, eu sou aqui um átomo muito feliz. Olha só aqui um átomo A, muito feliz. Esse átomo tem um elétron na camada de valência, esse átomo A. Aí eu tenho o átomo B aqui, ó. Átomo B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? O que acontece aqui? O átomo A tem um elétron. O átomo A tem um elétron. O átomo B tem 7 elétrons. Então, não é muito mais fácil esse átomo A doar um elétron para o átomo B, aí o átomo B fica com 8 elétrons, e o átomo A volta para a camada anterior e fica com 8 elétrons. Então, a ligação iônica ela vai ocorrer dessa forma. Um vai doar o elétron e outro vai receber o elétron. Então, eu dou, ou seja, eu perco elétrons se eu tiver 1, 2 ou 3 elétrons na minha camada de valência. Então, eu posso doar 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. E eu vou ganhar se eu tiver 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Então, a ligação iônica vai ser essa, eu doar ou eu receber. Pergunto para vocês, é muito mais fácil, lembrando que essas energias em módulos são iguais, é muito mais fácil eu receber um elétron ou eu doar 7 elétrons? Diz para mim, em questão energética. Tá? Em questão energética. É muito mais fácil eu doar um elétron ou eu receber um elétron? Falam para mim. Doar um elétron. Pensando que a energia é a mesma energia que eu vou precisar para doar 7 elétrons, né? E um elétron, 7 elétrons vai ser quase vezes 7 o que eu ia doar, tá? Então, aí é muito mais fácil eu doar. Então, por isso, se eu tiver entre 1, 2 ou 3 elétrons, eu dou. E se eu tiver 5, 6 ou 7, eu vou receber, ok? Aí, a gente tem que lembrar lá, a gente tem que lembrar lá disso daqui. Não podemos esquecer disso daqui. As famílias, lembra lá? Família 1A, família 2A, família 3A, 4A, 5A, 6A. Lá as nossas famílias. Então, aqui tem um resumex delas. Tá? Ó, quem é essa daqui? Ó? Família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, tá? São todas as nossas famílias aí. Eu falei para você, você vai pegar um átomo lá, eu falei, eu quero fazer a ligação entre 2 átomos. Legal, show de bola. Você vai fazer essa ligação entre esses 2 átomos, aí você observa que, aquele átomo está na família 7A. Lindo do meu coração, você vai fazer toda a distribuição de Linus Pauling para descobrir que na camada de valência tem 6 elétrons? Não, porque quando eu falei para vocês de tabela periódica, quando a gente está trabalhando com as famílias, o número da família já é a quantidade de elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, uma família 7A tem quantos elétrons na camada de valência? 7. A família 2A tem quantos elétrons na camada de valência? 7 também. 2A tem 2 elétrons, falei errado, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui em fazer aqui a nossa ligaçãozinha bonitona aqui. Então, vamos lá. Eu quero unir magnésio mais 2 cloro. Né? Mas, Chaves, por que é 2 cloro? Né? Vamos entender isso daí. Aqui está a resolução, mas eu vou pegar lá. Magnésio. Magnésio, família 2A. Se a gente pegar lá, é a família 2A. Então, o magnésio tem 2 elétrons na camada de valência. Beleza. Aí eu quero unir com o cloro. Beleza, eu vou lá, cloro. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Então, eu vou colocar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem legal. O que eu vou fazer com esse magnésio? Este magnésio aqui vai doar um elétron para o cloro. Então, o cloro vai ficar agora com
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Mas e o magnésio? Com quantos elétrons o magnésio está? Alguém disse para mim. Então, esse elétron não pertence mais ao magnésio, ele doou este elétron para o cloro, não é mais dele, ok? E aí o magnésio ficou com um elétron. O que a gente vai fazer com esse um elétron, gente? Deem-me dicas com o que eu faço com esse um elétron para esse magnésio perder esse elétron. Eu não quero mais ficar com esse elétron, eu preciso perder esse elétron aí. O que vocês fariam? Liga ele com outro cloro. Eu vou pegar outro cloro. Muito bem, ó. 3, 4, 5, 6, 7. Foi o que a Diandra falou, ó. Pega outro cloro. Legal, ó. Vou pegar aqui e doar este elétron agora o cloro. Magnésio tá completo com o octeto? Tá, voltou à camada anterior. E o cloro tá completo agora? Tá completo também. Então, a gente tem o quê? MgCl2. Olha que legal. MgCl2, esse novo composto, que é o que a gente tem aqui, ó. Mg2Cl, que vai me dar MgCl2, ok? Então, vamos fazer aqui de novo, ó. Alumínio e o... Não, não quero alumínio e o flúor. O NaO. NaO. Beleza. Na. Alguém diz para mim aí, tabela periódica na mão, tá? A gente tem que ter tabela periódica, estamos falando de ligação, tabela tem que estar na mão. Então, ó, NaO. Não, vou apagar o O aqui. Na. Quantos elétrons o sódio tem na camada de valência? Procurem aí na tabela periódica onde está o sódio. E quantos elétrons o sódio tem na camada de valência? 1 elétron. Por que ele tem 1 elétron, gente? Por que o sódio tem 1 elétron só na camadinha de valência? Alguém? Família 1A. Beleza, show de bola. Quantos elétrons o oxigênio tem na camada de valência? Quantos elétrons o oxigênio tem na camada de valência? 6 elétrons, perfeito. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo. Então, esse daqui, o oxigênio, ele vai o quê, ó? Receber. Beleza? E o Na vai doar. Então, ó, esse... Oxe, não, jovem. Calma aí. Foi. Então, olha lá. Esse sódio vai doar um elétron para o oxigênio. Agora, o oxigênio está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. E o sódio? Ele já completou o octeto. Ele está de boas, mó paz. Então, o que esse sódio, o que a gente vai fazer agora para completar esse oxigênio, gente? O que a gente faria para completar esse oxigênio aí? Alguém me dá uma ideia? O oxigênio não está completo ainda, né? Eu quero completar. Eu vou pegar outro Na. Ah, posso pegar um hidrogênio? Pode, mas seria outro composto aí no caso, tá? Então, não estaria errado. E eu vou colocar aqui um elétron, ou seja, 1, 2, os sódios estão de boa, então que composto é esse? Na2O, ok? Pronto, realizamos a ligação química iônica, tá? Esse jeito que a gente fez é o jeito burro de fazer, tá? Esse daí é o jeito burro de fazer esse tipo de ligação. Por que, Chaves, é o jeito burro? Porque demora muito. A gente não gosta de coisa que demora muito, né? A gente tem que pensar, esses negócios todos. Então, a gente vai para formulação. Olha só que bonitona aqui, ó. Formulação. Que é o que a gente fala que é o escorrega, tá? Como a gente vai fazer isso daí? Só essa formulação, não precisa ficar pensando como funciona, coisas assim do tipo. Então, vamos voltar para aqueles nossos exemplos. MgCl. Vamos lá de novo para o nosso exemplo. MgCl. Pergunto. Mg
Quantos elétrons tem na camada de valência? Alguém fala aí para mim. Mg, quantos elétrons na camada de valência? 2. Beleza. Primeira pergunta que vocês têm que fazer. Quantos elétrons o Mg tem na camada de valência? 2. Show de bola. Agora eu pergunto. O átomo de magnésio, ele vai doar ou receber elétrons? Essa é a segunda pergunta que a gente tem que fazer. O magnésio vai doar ou receber o elétron? Doar. Quantos elétrons ele vai doar? 2. Tá? Então, ele vai doar 2 elétrons. Então, esse magnésio que vai doar 2 elétrons, ele vai virar um cátion ou ele vai ser um ânion? O que vocês acham? Vai ser um cátion ou vai ser um ânion? Eu vou colocar aqui 2 mais ou 2 menos, sendo que ele vai doar 2 elétrons. Ele vai virar um cátion. Cátion o quê? 2 mais. Beleza. Qual é o outro composto aqui? Cloro. Tá. Cloro. Quantos elétrons o cloro tem na camada de valência? 7 elétrons. Então, agora a pergunta é, ele vai receber elétrons ou o cloro vai doar elétrons? O cloro vai receber elétrons ou ele vai doar? Ele vai receber elétrons. Quantos elétrons o cloro vai receber? Então, ele vai receber elétrons. Quantos elétrons ele quer receber? 1. Então, ele vai virar um cátion ou um ânion? Sendo que ele vai querer receber 1, ou seja, para o átomo dele, ele quer um elétron. Ele vai virar um cátion ou um ânion? Ele vai virar um ânion com carga 1 menos. Alguém se perdeu aí? Se perdeu, vamos nos achar. Isso é muito importante que vocês tenham em mente isso daqui que a gente fez. Tranquilo aí? Beleza? Então, vamos lá. Chaves, fiz isso. Entendi como funciona. Legal, divertido. O que a gente vai fazer? Que a gente fala que é o escorrega, né? A gente vai fazer o escorrega. Ou seja, agora a gente não envolve a carga, tá? Então, esse Mg vem para cá. Mg1 eu não coloco, tá? Cl2. Opa, acabamos de montar o composto. Espera aí, Chaves, a gente fez isso daí. Olha aqui. MgCl2. Você precisou pensar em tudo isso daqui? Vai um elétron para lá, vai um elétron para cá. Não. A gente fez direto pela regra de escorregar. Não estou convencido disso. Não está? Então, vamos lá. A gente fez o alumínio. Olha aqui como tá. Alumínio, 3 elétrons na camada de valência, certo? 3 elétrons. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar. Tá. Alumínio. Não, vou fazer aqui, vai. Alumínio, Al. 3 elétrons na camada de valência. Então, ele vai ter a tendência de doar 3 elétrons. Então, 3 mais. Com Na, a gente pode fazer com Na, sem problema. Al3 mais. E o flúor? Chaves, o flúor, ele tá lá na família 7A. Então, o flúor, ele vai querer receber um elétron. Então, ele vai virar um cátion, um ânion, um menos. Então, calma lá. O que a gente vai fazer? O escorrego aqui, tá? Então, o que a gente vai ter? Al, esse 1 vem como 1, então a gente não precisa indicar. F3. Opa. Al, F3. Olha aqui. Al, F3. Dá para a gente ter feito aqui, 3 elétrons, esse elétron vem para cá, esse elétron vem para cá. Que legal, esse elétron vem para cá, lindo de bonito. Ou eu posso fazer rapidão, tá? Que é isso que eu quero que vocês façam, que vocês façam rapidão. Vamos lá, falaram, vamos, Chaves, vamos fazer do Na. Vamos fazer do Na. Então, comigo aí. Na. Na. Quantos elétrons o Na tem? 1. Então, ele vai virar um cátion, 1 mais, certo? E o oxigênio? Como vai ser a carga aqui do oxigênio? Falam aí para mim. Vejam que família que tá.
quantos elétrons ele vai receber, né? Ele vai querer receber, e qual é a carga que eu vou colocar aqui? Mais 6, menos 6, menos 5, mais 4, mais 7, sei lá, qual carga eu vou colocar aqui? Menos 2, porque ele tem 6 elétrons, vamos retomar de novo. Ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, ele vai querer receber 2 elétrons, ou seja, então aqui, ó, ele vai receber estes 2 elétrons. Então, eu vou fazer aqui o escorrego. Então, eu vou ter o que, gente? Na2O, que é exatamente o que a gente chegou aqui. Conseguiram entender? Tranquilo? De boa, sossegado? Tá? Então, gente, na ligação iônica, a gente sempre vai receber elétrons ou doar elétrons. Tá? Isso é batata. Um vai receber e o outro vai doar elétrons. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer essa 2? Olha que legal. Tentem fazer aí. Dê o gabarito para mim. O quadro a seguir contém as cores das soluções aquosa de alguns sais. Sulfato de cobre, sulfato de sódio, cromato de potássio, nitrato de potássio. Isso a gente vai fazer depois, tá? A gente vai dar nome a isso, né? Como que faz essas ligações, como essas ligações funcionam e tudo mais. Então, percebam, primeira coisa, tem carga envolvida. Se tem carga envolvida, é uma ligação iônica, tá? Então, qual é o objetivo desse exercício? A gente fazer o caminho inverso, ok? Ó, então, vamos lá. CuSO4. A gente vai olhar, por exemplo, quando a gente tem aqui, ó, o SO4, por exemplo, como um composto só, tá? Seria um composto X aqui, X qualquer, ok? Então, a gente vai olhar isso daqui como um composto só, que a gente fala que são os poliatômicos, tá? Que vai ser isso daí. Isso daqui vai ser nada mais do que Cu+, mais SO4 menos, ok? A hora que a gente dissociar isso daqui, a gente chama esse processo de dissociação. Se você fizer o caminho inverso, escorregou, volta para CuSO4. Sem problema nenhum. Que a gente já viu lá. Tá? Então, a gente está fazendo aí o caminho inverso. Tá? Então, vou refazer aqui de novo. Então, a gente tem aqui Cu+, mais SO4 menos. Beleza. Agora, a gente vai dissociar esse daqui. Ok? Como que vai ficar, gente? Na mais SO4 2 menos. Ok? Aqui, K mais CrO4 2 menos. E aqui, K mais NO3 menos 2 aqui também. Tá? Aqui vai ser menos 2 também, aqui mais 2, porque o cobre vai doar 2 elétrons. Tá? Olha lá. Aí ele quer saber os íons responsáveis pelas cores amarelas, pelas cores amarelas e pelas cores azuis. Tá? Amarelas e azuis. Então, quando a gente olha para cá, por exemplo, a gente observa que isso daqui está incolor, né? Então, eu observo que o SO4 e o SO4 estão nas duas. Tá? Então, esse SO4 aqui não é o que dá a cor azul, por exemplo. Nem o Na2. Nenhum desses dá cor azul, porque eles é incolor. Então, quem vai dar a cor azul para nós? O cobre. Tá? O cobre que vai dar a cor azul que a gente precisa. Ok? Então, quem é o que dá a cor azul? O Cu2+. Ok? Vou colocar aqui azul.
a mesma ideia com o amarelo. Observem que a gente tem K aqui e K aqui. Então, não é o K que dá a cor. E o NO3 é incolor, ok? Então, quem que vai dar a cor para nós? CrO4, 2-. Com isso, a gente fica com a alternativa, C de coisa, tá? Então, o CrO3, 2-, dá a cor amarela e o outro dá a cor azul. Gente, isso daqui a gente vai ver com calma quando a gente for estudar essas reações, tá? Lá quando a gente for fazer ácido, base, sais e óxidos, tá? Eu só queria mostrar para vocês este processo aqui de abrir, de fechar, tá bom? Vocês falarem, Chaves, não entendi nada, não tem problema, que mais para frente a gente vai ver isso com calma, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu explicar mais algumas coisinhas aqui. Não, não é isso que eu quero. Deixa eu explicar mais algumas coisinhas aqui. Em relação à ideia da formulação, tranquilo, gente? Tá confuso, não tá confuso? Isso é muito importante. Eu preciso disso porque é muito importante. Tá tranquilo, beleza. Agora a gente vai ver as propriedades. Gente, até que hora é minha aula? Só para eu saber. Só para eu me localizar. 21h40, beleza. O outro professor vai dar aula? Vai, acabei de ler aqui no grupo, então. Então, eu vou falar rapidinho das características dos compostos iônicos, tá? Isso é muito importante, a gente saber classificar, por exemplo, um composto iônico. Qual é a característica desse composto iônico? Primeira coisa, temperatura de fusão e ebulição muito, muito altos. Tem uma temperatura muito elevada de ebulição, tá? A temperatura de fusão e ebulição são muito altas. Por exemplo, a gente pega o sal de cozinha. Sal de cozinha, se a gente lembrar, é o que, gente? NaCl, cloreto de sódio. Cloreto de sódio é uma ligação iônica. Então, a temperatura de ebulição e de fusão são muito altas. Ok? Então, compostos iônicos possuem temperatura de fusão e ebulição muito alta. Existe exercício que vai falar assim, num laboratório viu-se que o ponto de fusão e ebulição era muito alta comparado a outros compostos. Opa, eu estou falando de ligação iônica, tá? São sólidos, tá? A maioria dos compostos iônicos são sólidos, então se a gente pega ele em temperatura ambiente, é sólido, beleza? Isso daí também é importante a gente saber. E isso daqui é outra propriedade muito, muito importante. São duros e quebradiços, ok? Chaves, por que eles são duros e por que eles são quebradiços? Por conta do arranjo tridimensional dos compostos iônicos. A gente acaba não estudando essa propriedade, né? O estado sólido dos compostos. Tá? A gente não vai estudar sobre isso, não cai no ensino médio, nem nada mais. Mas os compostos iônicos, eles são um arranjo tridimensional perfeito. Então, a gente tem um balanço de cargas perfeitos e faz com que eles sejam duros. Tá? Esse arranjo tridimensional é responsável pela dureza desses compostos. Porém, quando eu aplico uma força muito grande, ele acaba quebrando, tá? Porque na hora que eu aplicar aqui uma força, por exemplo, essas cargas elas vão se distanciar e esse composto vai quebrar. Então, compostos iônicos são duros e quebradiços. Por quê? Por causa do arranjo tridimensional deles, ok? Tranquilo? Essa aí é algumas propriedades desses compostos aí, tá? Aí a gente tem algo mais aqui no nosso texto, né, que a gente pode ir falando e destacando, tá? E depois vocês dão uma lidinha lá, ok? Então, é isso daqui que a gente tem, né? Por exemplo, esse elétron vai sair desse átomo e ir para o outro átomo, né? Eu empresto um elétron. Quem que é isso daqui, gente? NaCl,
Tá bom? Tranquilo? Dúvida? Puxa. Dúvida? Da minha parte nenhuma, tá tudo certo. Tranquilo. Tranquilos? A gente tem uns 5 minutos, deixa eu ver se eu acho que uma questão aqui. Ah, vamos lá. Agora que eu lembrei, agora que eu vi a pilha, eu lembrei. Compostos iônicos. Primeira pergunta, né? Vamos voltar. Vocês estão vendo física elétrica? Vocês estão estudando já? Já estão trabalhando em cima disso? Ou não? Em física elétrica a gente está vendo calorimetria. Tá. Então vamos fazer aqui um review aí, né? Para a gente ter corrente elétrica, a gente precisa ter o que livre? Elétrons. Tá? Corrente elétrica, eu preciso ter elétrons. Então, a corrente elétrica nada mais é que o movimento ordenado desses elétrons. Compostos iônicos, normal, sem nada, eles não têm elétrons livres. Por quê? Um elétron saiu desse átomo e foi para o outro, está preso nesse átomo. Então, compostos iônicos normais, por exemplo, se eu pegar um sal normal, ele vai conduzir eletricidade? Não. Porque para conduzir eletricidade eu tenho que ter elétrons livres. Mas, quando eu coloco compostos iônicos em água, eu vou dissolver esse composto iônico e eu vou ter a presença de elétrons, ok? Então, compostos iônicos em meios aquosos conduzem corrente elétrica. Compostos iônicos não, normal, bonitão, fez a reação, não vai conduzir corrente elétrica. Então, grava. Vou escrever para você gravar. Para ocorrer corrente elétrica, precisa ter elétrons livres. Ok? Eu vejo muito aluno errar isso daí. Então, por exemplo, vamos ver essa questão. Nem li, mas eu vi a... Ah, não, isso aqui envolve um pouquinho de orgânico. Tá. Então, observa. Isso daqui, ó, tem corrente elétrica aqui? Não. Né? Porque a luz não está acesa, a luz está apagada. Então, esse daqui a gente não tem um composto iônico em meio aquoso. Tá? E aqui, opa, aqui tem, ó, meio aquoso. Então, por exemplo, se eu colocar aqui NaCl, vai conduzir corrente elétrica, tá? Então, compostos iônicos em meio aquoso conduz corrente elétrica, ok? Tranquilo, gente? Deixa eu parar a gravação.